cima. Eu fiz um armário com vidro para não estragar muito. Oi, pessoal. Oi. Então, vamos lá. A aula está sendo gravada. Eu vou fazer uma revisão para a prova. Eu vou falando. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando, tá bom? Tá bom. Nós não podemos perder muito tempo. Não vai dar para bater papo furado hoje. Né? Hoje a coisa é séria, nem dançar. Né, pessoal? Nem dançar não vai dar. Professora, a aula vai ser gravada, você vai mandar no grupo? Eu vou gravar, eu já estou gravando a aula. Daí Aí depois você vai mandar? eu vou salvar no meu canal do YouTube e mandar para vocês. Tá bom? Tá bom. Por quê? Que se a gente tiver alguma dúvida, fica melhor, daí dá pra gente dar uma olhadinha na aula também. Aham, isso mesmo. Gente, alguém pode anotar? Tá ok. Então, vamos lá. Onde é que eu estou? Tá tudo em paz aí, né? Então, eu não vejo vocês quando eu estou colocando material, tá? Então, esse artigo aqui é um artigo que é um resumo dos slides que eu expliquei sobre pesquisa de clima organizacional, um estudo de caso. Então, isso aqui vocês, né, leem, deem uma olhada, que ajuda lá na questão de entender melhor a pesquisa de clima organizacional. Então, isso aqui, né, deem uma olhada, que é uma pesquisa, estrutura, né, é um resumo de uma pesquisa de clima organizacional, tá ok? Então, esse vai cair na prova. Deixa eu ver esse aqui. Se vai cair na prova, deixa eu lembrar. Ah, esse aqui, ó, eu não cheguei a trabalhar com vocês. Esse material aqui, ó. Tá? Então, esse material, eu trabalhei, na realidade, esse conteúdo lá no primeiro bimestre, mas não com esse slide, tá ok? Então, esse aqui não vai cair na prova. Aí, esses de liderança vão cair, que eu vou explicar agora. Tá? Primeiro eu vou explicar a liderança e depois pesquisa de clima organizacional. Então, este material aqui, ele vai falar sobre estratégia, gestão, liderança, mudanças, a relação, a confiança, a cooperação, a questão do bem-estar, né? A análise formal, a tentativa do erro. Oi? Opa, desculpa atrapalhar. É que para mim não tá aparecendo nenhum slide, ou você só tá falando? Mas eu tô. Pra gente tá aparecendo. Pra mim, tá aparecendo. Para mim não, para mim só tá a tua foto. Tá aparecendo, professora. Oi? Para mim também tá aparecendo. Eu vou sair e entrar de novo. Eu tô pelo celular, tá aparecendo. Tô pelo celular. Ok. Eu vou então, sair e já aqui, volto. ó, da análise, da tentativa, da estratégia, de desenvolver uma boa estratégia. Aqui nós temos o quê?
né? O que os consultores trabalham? Orientações conflitantes, focada em seus nichos de mercado, exclusivamente aqui, cuidar da falência, das mudanças aqui de tecnologia, levantar questões inteligentes, refletir continuamente as características, o estágio aqui de evolução. O que é a liderança? Que eu trabalhei bastante com vocês. O que é a liderança? Não é? Então, é um fenômeno futuro de novas realidades. A liderança é criar algo que não existe. Então, o líder ele precisa planejar, organizar, controlar, distribuir o poder. Aqui nós temos a liderança estabelecida de direções, o que vai ser, visão, inspiração, liderança de pessoas, eficácia, decisões, ênfase no que no controle, na gestão das coisas, na eficiência, nas decisões. Aqui nós temos o quê? Grandes transformações, uma liderança formal, um aumento das incertezas dos seus processos, da tecnologia, do poder, do espaço físico, das paredes, né? Nós temos que o quê? Trabalhar a questão da globalização, da desregulamentação. Então, uma empresa, uma instituição, ela tem que ser muito bem regulamentada dentro daquilo que é poder para ela. A questão das novas indústrias, das antigas, a história de gestão. E o que aconteceu? Né? Teve muita fusão, muitas empresas se fundiram, né? Nós temos os exemplos de supermercado, que são mais conhecidos, de bancos, tá? De bancos. Ok? Então, nós temos que trabalhar aqui a questão de motivar, de ensinar seus empregados do que resultou. Tratar bem as pessoas, isso é uma coisa que nós temos discutido bastante, e nós, da área de RH, não podemos permitir que dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, as pessoas sejam o quê? Humilhadas, assediadas, perseguidas, etc, etc. Tá? Então, aqui o salto da performance, a questão da qualidade, dos custos, nós precisamos mostrar para o dono da empresa, para os coordenadores, para os gestores, para os diretores, que o quê? Que as pessoas, elas são o quê? Pontos fundamentais dentro da empresa. E, às vezes, nós temos que mostrar em planilha, em planilha, que pessoas competentes, pessoas talentosas, elas não dão custos, elas trazem lucros para as organizações. A resistência a novos paradigmas, mudanças. Então, é necessário que as empresas elas estejam abertas às mudanças, maiores riquezas, conhecimentos, transformação, gestão de forma simples. Então, nós temos que ter o quê? Clareza, motivação, integração, cultura, fazer acontecer, trabalhar a questão da aprendizagem, que isso nós discutimos bastante, colegas, no primeiro bimestre, a questão da postura, ok? Alguma dúvida, colegas, deste material? Nada. Não, agora não, professora. Tá, ok. Vamos lá para o outro, então. Eu vou trabalhar a liderança, e depois nós vamos para o outro material.
Gestão de pessoas. Eu discuti bastante com vocês a diferença entre trabalhar em grupo, trabalhar em equipe e trabalhar em time. Né? Trabalhar em grupo é quando cada pessoa está focada, preocupada com a sua tarefa, né? Com a sua tarefa. Trabalhar em equipe é quando todos estão preocupados com o processo, um conhece o processo do outro, e trabalhar em time é quando todos estão preocupados com o resultado. Então, o que é liderança? É um processo de quê? De conduzir ações, influenciar comportamento, mentalidade, a realização de metas, de direção de colaboradores. O futuro pertence a quê? Às organizações que sabem trabalhar em equipe. Características diversificadas. A equipe ela vai aumentar o quê? A confiança, o risco, os objetivos, a cooperação, o próprio crescimento. Vocês, a sala de vocês, vocês são um exemplo de equipe. Vocês, aquela festinha que vocês fizeram, os eventos, tá? Então, tudo vocês são... vocês conseguem trabalhar em equipe, cada um faz a sua parte e tudo mais. Então, tomara que vocês continuem assim, que isso é muito bom, porque todo mundo ganha. Mente aberta, cooperação, próprio crescimento, o processo de autoexame e avaliação contínua. Então, é necessário, quando nós trabalhamos em equipe, que nós possamos fazer aqui o quê? Uma avaliação, um autoexame, um planejamento, uma implementação, olho no olho, você poder dar feedback para o outro, para que o outro possa crescer, você possa crescer. A questão emocional, a harmonização, como é gratificante, é lindo você trabalhar com equipes que têm maturidade emocional, que têm habilidades de quê? De diagnose, de fazer um processo de diagnóstico e a diagnose, fazer o processo para resolução de problemas. A questão do conflito interpessoal, o crescimento, a resolução insatisfatória, a história da equipe, a conotação, o combate, diminuir a briga, a guerra, a destruição, a violência. Aqui nós já estamos pensando em conflitos macros. Conflito micro é eu no meu mundo, na minha cidade, na minha sociedade, dentro da minha empresa. Visão macro é eu abrir a janela e olhar lá fora, enxergar o mundo. E aqui os estilos de liderança. Nós temos aqui a autocracia, que é um líder que toma decisões individuais, desconsiderando a opinião dos liderados, foca nas tarefas. O tirania, o abuso de poder, esse é abusivo. Democracia, esta seria a liderança ideal, um líder que participa, que discute, que coordena, que permite a participação de todos. Liberalismo, trata-se aqui de autodirigir, de um líder negligente. Esse aqui deixa tudo largado, Quando acontece alguma coisa, ele vem. Demagogia, compra as pessoas com promessas, discurso longe da prática. O que é um líder ideal? Flexível, dinâmico, criativo, um domínio pessoal, uma visão compartilhada. Ideia que está errado, que não tem mais acento.
Nasce no coração das pessoas a resposta à pergunta: o que queremos? O que queremos? Como nós podemos criar aqui coisas diferentes, uma visão palpável, diferente, uma visão compartilhada, conectada, tem aceitação, mas não tem comprometimento. Uma visão que vai refletir na identidade, no grupo. Então, aqui nós temos a liderança em 6 Ds. Descontração. Então, o líder não precisa ser uma pessoa... aquele clima, que medo, Para quê? Mas nós temos que sempre, uma diferenciação, um desapego. Qual é o perfil de um líder? Qual é o perfil de um líder? Vamos continuar aqui nos outros slides. Liderança e poder. Então, liderança e poder. O que é liderança? Então, isso é muito importante, que vocês saibam aí o que é liderança. Isso aqui é do Bernardinho, do técnico lá. Liderança é a capacidade de tirar o quê? O máximo da performance, dos padrões de consistência, de permanência. O líder é aquele que tem uma visão compartilhada, motivá-los, objetivos definidos. Quais são as características de um líder? Intrapessoal. Então, não é uma pessoa morrendo, pessoas desanimadas para baixo, isso já tem demais. Nós precisamos de pessoas entusiastas, com objetivo, com ambição, com confiança, com persistência, com inovação, realista, interpessoal, que se comunica bem, está aberto a novas ideias. Aqui também ideias não vai mais acento. A gente arruma e volta. Inspira e consegue motivar os outros, é responsável, é ético, não é centralizador, te dá liberdade, interpessoal. Sabe conhecer, reconhecer, estimula, permite contestação. Quer dizer, você pode contestar, ele não vai ficar de mal com você. Voz com as pessoas, ele não é dono do processo, ele mantém uma atitude, ele ouve as pessoas. Então, isso é muito importante, é extremamente importante que nós tenhamos o quê? Uma escuta ativa. Uma escuta ativa. Ouvir, perceber, nas entrelinhas. Ouvir e escutar. O que é escutar? É captar os sons do ambiente, dos arredores. Então, escutar vai além de ouvir. Ouvir significa o quê? Prestar atenção nas palavras, no tom de voz, na linguagem, empatia. Colegas, quem não gosta de gente, vai fazer o quê? Não tem como trabalhar na área de RH. Capacidade de se colocar psicologicamente e emocionalmente no lugar do outro. Tipos de liderança que está repetindo. Autocrático, impõe suas ideias, não permite questionamentos, é centralizador, é dono da verdade, decide tudo sozinho, não dá abertura para novas opiniões. O autocrático não sabe dar ou receber feedback, não aceita críticas, acredita que está sempre certo, é desmotivador. É desmotivador, as pessoas têm medo, dá até frio na barriga. Senhor, Se um líder desse te chama, você pensa assim,
O que vai sobrar para mim hoje? Ausente, deixa tudo nas tuas mãos, né? Nas instruções, ocupa várias coisas ao mesmo tempo, mas não atende a nenhuma. Então é aquele pessoal, tem som ligado. Desligue o som. O ausente, né? Desligaram? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se vocês quiserem fazer pergunta, vocês podem me interromper, mas vocês têm que me chamar, porque eu estou lá do outro lado, eu não consigo vê-los, tá bom? Ih, abri errado agora. Vamos voltar lá. O que eu fiz aqui, hein? Ah, tá aqui, ó. Então, ausente, né? Ele é pessoas perdidas. Democrático é o líder ideal, aquela pessoa que compartilha, que está aberta a discussões, a críticas, a opinião, valoriza o grupo, orienta resultados, sabe delegar. Que tipo de líder você é? Autoritário, democrático ou ausente? Pense. Fontes de poder. Isso aqui é fantástico nós entendermos essa questão. Poder de recompensa, de coerência, legítimo, referência, experiência, persuasão. Vamos lá. Poder de recompensa é aquela pessoa, que pode ser econômico, prestígio ou favorecimento. Então, ele vai sempre atuar como um líder que vai recompensar, coercitivo. Ele se baseia em crenças, em sanção, em castigo. Tá? Então, ele vai punir a pessoa que não faz o que é para ser feito. Legítimo. Aqui ele tem um poder de cargo, de autoridade constituída. Então, ele é um líder, já a pessoa olhou, já sabe que aquela pessoa está ali mandando. De referência. Aqui um elemento por outra situação. Poder de experiência. Então, é aquela pessoa que tem conhecimento, que tem informação, que investe em aprendizagem. Poder de persuasão. Aqui tem o quê? Ele tem aqui a personalidade e a capacidade de quê? De negociação. Ele manda a pessoa, demite a pessoa e a pessoa não fica com raiva dele. Como você utiliza seu poder em sala de aula ou na sua empresa? Alguma dúvida nesse slide, pessoal? Não, professora. Por enquanto, não. Obrigada. Aqui ainda sobre liderança. Esse slide, na realidade, são exemplos, porque o líder é essencial. Nós precisamos de um líder para desempenhar uma influência nas pessoas. Eu acho que o termo influência não é o ideal, mas que ele possa coordenar aquele grupo. Então, liderança é uma relação de confiança, de coach, de flexibilidade. Ele tem um trabalho aqui, uma experiência, uma qualificação, ele tem uma organização. Então, 80% dos profissionais veem a empresa, seu líder, da mesma maneira. As pessoas convivem com líderes que, às vezes, veem como positivo ou não. Soluções assim. Pense como um homem de ação, haja como um homem de reflexão. Então, aqui nós temos um exemplo da Coca-Cola, que eu não vou ler, a sabedoria dos grandes líderes, aqui de Gandhi, devemos nos tornar a mudança que desejamos ver no mundo.
Ontem foi embora, amanhã ainda não veio, temos somente o hoje, comecemos. Madre Teresa de Calcutá. Quem puder, assista o filme dela, é muito bom. O Jack Welch, né? Nunca aceite um emprego só para agradar sua mãe. Não banque a vítima. Você é responsável por suas decisões. Aqui, é preciso salvar o mundo, salvar as pessoas. As pessoas, às vezes, elas enfrentam forte risco. E aqui as 3 ações estruturantes com alto potencial de resultado: o planejamento pessoal, o desenvolvimento de lideranças, gestão de pessoas baseada em quê? Em competências, né? Empresas grandes, elas vão ter, né? Elas vão ter aqui equipes, elas vão ter equipes aqui para trabalhar a escola de líderes, é muito importante. O planejamento de pessoal, que é uma parte que é integrante, a viabilização, o processo contínuo, o objetivo pessoal, o pensar em ações, em futuro, em organização, em preparo do futuro. E aqui, nós, da área de RH, nós temos que ter muito pé no chão. Trabalhar aqui com pessoas, com competências, com tecnologia, com vínculo. De onde essas pessoas virão? Que expectativas que a organização tem? Aqui eu acho muito bom aqui, os desafios da liderança, aqui, ó. Os ritos de passagem de líderes, de competências, de estágio, né? Pepeline aqui é o estágio. Então, líder de empresa, líder de grupo, líder de negócio, líder funcional, líder de si mesmo, líder de outros. Aqui o modelo de desenvolvimento de líderes. Eu acho que isso aqui é essencial para uma empresa. O líder ele tem que ser um exemplo. Comprometimento. Como que ele cobra? Ele vai cobrar comprometimento das pessoas se ele não tem. A questão da formação. Olha só, gestão de pessoas baseada em competência, visão estratégica, planejamento, captação, desenvolvimento, retenção. Como que eu vou reter pessoas aqui? Gestão de pessoas baseadas em competência, resultados, identidades, processos, garantir aqui o feedback, os resultados, as estratégias, os recursos, o desempenho, as competências. E aqui nós temos o quê? Comportamentos, habilidades, conhecimentos e competências. Características pessoais aqui. A referência mental, o domínio, o trabalho, a relatividade. Então, aqui de novo, vai repetir, ó, competências essenciais da organização, liderança, os processos, as técnicas, quais são os atributos, as habilidades, os comportamentos, os níveis de conhecimento e a prontidão. Então, a organização aqui, ó, os valores, as características, as heranças, as competências. Aqui, ó, liderança, relacionada à gestão de recursos, competência cognitiva, comunicativa, processos. Aqui, ó, posição, técnica. Quais são as competências técnicas? Aqui é uma pesquisa que foi feita, então, se você se adapta
rapidamente as mudanças, a liderar, a criatividade, a coragem, gerenciar, domina línguas, experiência global. Então, isso aqui é mais uma pesquisa ali que foi feita. Pessoal, em relação a esse slide, alguém tem dúvida? Não, professora. Não, tá tudo certo. Ó, esse texto aqui, lembra que nós trabalhamos em sala de aula? Então, aqui vocês têm que entender nesse texto o que é uma liderança estratégica, o que é um líder estratégico, o que é um líder visionário e o que é um líder gerencial. Então, um líder estratégico, ó, ele tem sinergia, ele tem liderança, ele enfatiza o comportamento ético, ele supervisiona, ele formula, ele possui expectativas, ele controla, ele usa padrões, estratégias aqui, ó, tá? Que tem um resuminho. Claro, nós lemos o texto em sala, discutimos. Então, o líder visionário, ele é proativo, ele molda ideias, ele trabalha para aprimorar as estratégias, ele se preocupa com ideias, relaciona-se com as pessoas, ele sente aqui que a percepção, ele influencia atitudes, o futuro, tá? Aqui as especialistas, as decisões, as inovações, eles enfatizam o conhecimento, valem de pensamento, acreditam na adoção de estratégias. Aqui, líderes gerenciais são conservadores, têm metas, consideram aqui o trabalho um processo facilitador, eles se relacionam com as pessoas mais a questão da função, da tomada de decisão, eles são mais conservadores, eles têm mais a questão de decisões, situações aqui do dia a dia, eles se preocupam, são especialistas na área funcional, apoiam, concentram-se, pensam linearmente, sempre daquele jeitinho, sem grandes mudanças, ok? Leiam esse texto. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não. Não? Então, só para repetir aqui, ó, porque depois eu vou para o último slide, ele é mais longo. Então, aqui, ó, estudem esse artigo, Pesquisa de Clima Organizacional, um estudo de caso na CWV, Comércios e Serviços ME. Aí, aqui, ó. Esse slide aqui, que é a gestão de liderança. Liderança. Aqui, liderança e poder. Aqui, por que eu sou um líder? Porque o líder é essencial, quer dizer. Aqui o texto, que vai discutir a questão liderança estratégica e criação de valor. Então, nós temos aqui líderes estratégicos, líderes visionários e líderes gerenciais. Tá? E aqui, então, nós vamos trabalhar o planejamento estratégico pessoal. Ok? Deixa eu só abrir aqui. Aqui, ó. Planejamento estratégico pessoal. Uma visão de sucesso não se baseia em sonhos, mas em metas reais e planejamentos objetivos. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a motivação. Ela nasce quando você tem o quê? Um sentido, quando você tem um motivo, quando você quer lutar por alguma coisa, você tem algum objetivo, metas. A visão pessoal, ela indica onde você quer estar,
determinado representa aqui o poder, a motivação, a visão, né? Qual é a visão da tua vida? O que você pensa em relação à sua visão, às suas metas, os seus talentos? O que você precisa melhorar? A questão aqui da organização, né? Os recursos, as atividades, os fatores, a justiça, a questão flexível aqui, a questão do estresse, das adaptações, da auto-organização. Colegas, qual é o seu projeto de vida? O que é o projeto de vida? É a trilha por onde você irá percorrer. Não há tempo suficiente para que possamos fazer tudo o que temos. Futuros pertencentes às opções recusadas. O foco, planejamento, projeto de vida, o caminho, a realização, as tuas metas. Qual é o teu planejamento pessoal? A tua habilidade, qual é o teu sucesso, a tua conscientização. E é muito bom usar o ciclo do PDCA, né? O que, quando, como, por quê. Planejar, planejar, executar, verificar e atuar. Então, eu tenho que pensar em quê? Quais são os meus objetivos, os meus caminhos, quais são os métodos, né? O plano, traçar um plano, executar o plano treinar, executar, coletar, checklist, né? Verificar os resultados, o que deu certo, o que não deu, o meu padrão, os objetivos, o trabalho aqui, o padrão, os resultados, o sistema do trabalho e o método, ok? Alguma dúvida dessa aula, pessoal? Tudo isso eu já tinha trabalhado em sala. Nenhuma dúvida, professora. Tá? Então, agora eu vou para esse slide, que na realidade eu só comecei a trabalhar com ele em sala. Tá? Então, ele é um pouco mais extenso. Esse é o último conteúdo. Ok, meninada? Alguma dúvida aí? Estão tudo em paz aí? Tranquilo, professora. Então, aqui nós vamos falar sobre cultura e clima organizacional. Os homens trazem dentro de si não somente a sua individualidade, mas a humanidade inteira com todas as suas possibilidades. Então, aqui eu tenho o quê? A globalização, as rápidas mudanças, a volatilidade, a inovação, a sofisticação, as crenças, os modelos, a complexidade, as parcerias. E aqui nós temos o quê? A velocidade, adaptabilidade, agilidade dos negócios. Então, empresa tartaruga vai morrer na praia, Tem que ter, rapidez, agilidade. Aqui nós temos o quê? Nós temos que pensar no sistema empresarial na sua totalidade. Os clientes, os fornecedores, o governo, a sociedade, a comunidade, os clientes, os acionistas, os funcionários. Comportamento organizacional, que este é o quê? O foco, Este é o foco da nossa disciplina, comportamento organizacional. Então, o que é isso? É o impacto do comportamento das pessoas, dos indivíduos, dos grupos, dentro da empresa. E nós precisamos, enquanto gestão de pessoas,
gestão de RH, buscar o quê? A melhoria da eficácia organizacional. Esse círculo, ele define tudo. Ele vai definir o que é estrutura organizacional, a cultura, a mudança, o desenvolvimento. Nós temos que pensar na comunicação, na liderança, no poder, nos conflitos. Nós temos que pensar nos valores, nas crenças, nas aprendizagens, na motivação, como que esse grupo se motiva. Definição de organização. É uma coletividade, escala, sistema, afiliação, coletividade, energia, conjunto de objetivos. Aqui nós temos o quê? Organização, padrões, membros, a dinâmica interna, a organização, o território, o espaço social dessa empresa, dessa organização. O que é cultura dentro de uma organização? Isso é muito importante entender. O que é comportamento, o que é liderança, o que é cultura, o que é pesquisa de clima organizacional. A cultura de uma organização pode ser o quê? Um conjunto de valores, de normas, de estruturas, de organização, de almejando aqui resultados finais. Aqui nós temos o quê? O que é cultura? Um sistema de crença. A cultura, ela está sempre impregnada naquela empresa. Então, às vezes, a empresa ela quer mudar a cultura, é difícil. Uma empresa familiar, ela tem uma característica, uma multinacional tem outra. Então, nós temos aqui questões muito baseadas, assim, dentro da história dela, como é que ela foi construída, qual é a história daquela empresa, o controle aqui de produzir. Vamos ver aqui outra definição, tem várias aqui no nosso slide. O que é cultura organizacional? É um conjunto de quê? De pressupostos, de aprender como lidar com problemas, de serem válidos de forma correta, de pensar, de sentir. É a relação, a relação que essa empresa tem com ela mesma, com o dia a dia dela. Elementos da cultura, fundamental, colegas, entender este processo. Então, os elementos da cultura, nós temos o que aqui? Aprendizagens, naturezas, relacionamentos, verdades e ambientes. Então, o que são aprendizagens? Como que essa empresa aprende? Como que as pessoas que estão nessa empresa aprendem? A natureza é o jeito dessa empresa. O jeito dessa empresa é o jeito das pessoas que lá estão. Relacionamento, como que ela trabalha com os relacionamentos, com as verdades, com o ambiente. Aqui nós temos o que é cultura? São as representações mentais que ligam o imaterial ao material. Cada pessoa, cada sociedade tem a sua cultura. O que é uma cultura organizacional? É um sistema de significados, de termos, de formas, de categorias próprias. E aqui nós temos, então, rito, ritual e cerimônia. O que são os ritos, os rituais? São as cerimônias que envolvem comemorações, integração, que vai trazer o senso de segurança, de identidade, de mudanças, de situações vividas nas organizações.
Rito, ritual e cerimônia facilitam o quê? A mudança, o reforço, a renovação, a redução de conflitos, a integração das pessoas. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Não, professora. Não? Nenhuma dúvida? Então, nós temos aqui os ritos de passagem, né, que são usados aqui para facilitar a mudança, o status, o caso de introdução, de retreinamento de passagem. E aqui é minimizar o quê? As mudanças, os desequilíbrios. Né? Peraí. Nós temos aqui, a gente arruma e ainda fica errado. Algumas palavrinhas aí. Ritos organizacionais aqui. Né? O que são esses ritos organizacionais? Né? Os de degradação são usados para quê? Para demissão. Encostar alguém, denunciar, dizer que aquela pessoa é incompetente, aqui é humilhar, né, pessoal? E aqui, né, vai dar problemas aí para a pessoa, de se sentir humilhada, enfim. E aqui nós temos os ritos de reforço. O que são os ritos de reforço? É a celebração pública de resultados positivos. Eu vou fornecer aqui o reconhecimento, os esforços, a observância das regras. Os ritos de renovação. O que são os ritos de renovação? Visa renovar o quê? As estruturas, os programas de desenvolvimento organizacional, quais são os projetos que a gestão de RH tem para quê? Para desenvolver as pessoas aqui. Consequências, os membros, a atenção, o reforço, a autoridade aqui. Ritos de integração. Ritos de integração. Viver aqui sentimentos, tá? Pode ser festa de Natal, uma rodada de cerveja, de linguiçada, jogos, como nós fizemos lá. Nós fizemos um rito de integração quando nós fizemos lá a nossa festinha junina. Permitir a liberação de emoções, o afrouxamento, até criar amizades, reaproximar pessoas. E aqui nós temos os mitos. Os mitos representam o quê? Valores, que não se apoiam nos fatos. Né? O mito é uma representação que pode não ser, ela não é o fato, é algo que é verdade e não é. Então, aqui, o que são tabus? São voltados a questões proibidas. Então, o que é proibido dentro daquela empresa, dentro daquela organização? Normas, são maneiras, são coisas, são recompensas. Que comportamentos que eu tenho que ter dentro daquela empresa? Função, controle, os símbolos. Aqui os objetivos, os desenhos, a partir da atribuição, as referências, a organização prioriza, valoriza. O que são valores? A importância, a organização, a prioridade, o que vai sustentar suas ações, os valores.
representam aquilo que é essencial na organização, a base filosófica, o coração da cultura, os princípios, os valores, o poder, o fortalecimento para outros elementos aqui, figuras da cultura. Isso aqui eu acho muito interessante. O que são cânones, né? São preceitos eclesiásticos. Então, é a missão, é a visão, o herói, né? É aquela pessoa dentro da empresa, né? É aquela pessoa dentro da empresa que é um herói, que é o fundador, tá? Que mesmo que, né, morre é lembrado. Os heróis são pessoas que representam o quê? Valores organizacionais, que mostram aqui os padrões, que oferecem uma referência, né? Que são figuras carismáticas, são pessoas, muitas vezes são pessoas difíceis, né? Mas porque, né, por questões assim, que têm uma relação com o mito, uma modelagem, elas têm uma liderança, elas têm um destaque, elas comandam. Figuras folclóricas aqui. Muito interessante. Arautos são os fofoqueiros. Arautos, né? Então, quando você não quiser chamar alguém de fofoqueiro, você chama arauta. Cabalas, né? Grupos de... Kirk, assim. Oi? Chamar o Kirk assim, professora? Arautos são pessoas fofoqueiras que fazem fofocas. São termos que foram criados pela Maria Rita, é uma estudiosa. Cabalas são as panelinhas dentro da empresa. Os espiões, né, que ficam espiando para ir lá contar, né, o que está rolando. Os mestres, aqueles que sabem tudo, os salvadores da pátria. Eminências pardas, né? Não formalizada, aqueles que têm um certo poder sobre as pessoas, têm uma certa liderança, mas eles não são líderes. Eles não são líderes formais. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Não? Não, professora. Fatores que influenciam na cultura organizacional. Fundadores, né? A pessoa, é o que eu falo, às vezes ela já morreu, mas ela continua influenciando aquela instituição. Ramo de atividade, dirigentes, área geográfica, né, de localização, cultura, relação entre cultura e clima. Vamos ver aqui. A relação da causalidade, da cultura, da consequência, né? Da consequência aqui. A questão dos intangíveis, comportamentos, né? O clima, o fenômeno, a cultura. Clima organizacional e cultura organizacional. Então, nós vimos tudo isso até agora, desde lá do primeiro slide, tá? Para nós chegarmos aqui na essência. O que é um clima organizacional? É um reflexo da cultura, do modo como aquela empresa, né, ela se constrói, ela se desenha. Por que se deve avaliar o clima organizacional? Nós temos que ter aqui objetivos: criar, manter, desenvolver contingência, habilidade, motivação, administração de pessoal, de interesses, de eficiência, de produtividade, de lucro, de realização pessoal, de possibilidade, de participação, de bem-estar. Vamos lá, clima organizacional. O que é clima organizacional? Então, nós já vimos o que é liderança, o que é comportamento, o que é cultura. Agora, o que é
clima. É um indicador do grau de quê? De satisfação. As pessoas estão satisfeitas com as políticas de RH, com o modelo de gestão, de missão, de comunicação. Clima e cultura são tópicos complementares de participantes. Clima significa um conjunto de quê? De valores, de atitudes que se relaciona. Então, nós temos que ter aqui sinceridade ao responder à pesquisa de clima organizacional, as autoridades, os padrões, aqui o reflexo, o modo, o momento. O que é o clima organizacional aqui? Se constitui aqui numa atmosfera psicológica, num ambiente humano de qualidade, de participação do seu comportamento. Aqui, colegas, nós temos o quê? Exemplos de estratégias de avaliação do clima organizacional. Então, eu posso fazer entrevistas, eu posso observar entrevista de desligamento, o papel aqui das organizações, a ouvidoria, o programa de sugestões, reuniões de equipe, linha direta com o presidente, o café da manhã, um almoço, um jantar, reuniões, a pesquisa de clima organizacional, depende, às vezes você tem que fazer uma vez por ano, cada 2 anos, depende de cada empresa. O que eu vou avaliar numa pesquisa de clima organizacional? O turnover, o absenteísmo, avaliação de desempenho, programas de sugestões, isso aqui tudo pode me ajudar na pesquisa. Então, às vezes, eu não preciso fazer uma pesquisa tão detalhada. Às vezes, eu só quero avaliar um foco. Às vezes, tudo isso aqui já me ajuda. Ó. Contato direto, entrevista, programa, reuniões, linha, café, pesquisa de clima organizacional. Eu tenho turnover, eu tenho absenteísmo, eu tenho avaliação de desempenho, eu tenho os programas de sugestões, pichações no banheiro, é muito bom. Nós já tivemos na universidade, assim, pichações de socorro, greves, conflitos, desperdício de material, né? Às vezes a pessoa ela está revoltada com a empresa, então ela vai desperdiçar materiais, reclamações do serviço médico, paradigmas a serem mudados. Né? Eu não tenho que fazer uma pesquisa de clima organizacional apenas por fazer, mas eu tenho que o quê? Eu tenho que trabalhar esses resultados aqui. O sucesso, a valorização, a falta de foco, de transparência, de comprometimento, de coerência. O que é uma pesquisa? É o mais importante instrumento para melhorar o processo. As aspirações dos empregados, as aspirações da empresa, verificar quais são as partes de vulnerabilidade, que falta planejamento, perguntas para o cliente antes da pesquisa. Quais são seus objetivos com os resultados recolhidos? Aqui, quando eu falo cliente, é o dono da empresa. Ele está pedindo para o RH fazer uma pesquisa. Para quê? Será feita alguma ação nos resultados? Porque eu já fui contratada numa empresa para fazer pesquisa de clima organizacional e a dona nunca fazia nada com os resultados. Eles não queriam mais responder. Eu tive que prometer que alguma coisa ia mudar. Vai constituir uma mudança? Tem um foco principal? Quais são os objetivos de uma pesquisa de clima organizacional?
avaliar o grau de satisfação, o grau de prontidão, de satisfação, de disseminação, os benefícios aqui, ó. Se eu tenho um clima bom de trabalho, eu tenho aqui a retenção de talentos, o índice, diminui o índice de doenças, os objetivos da empresa, produtividade, comunicação interna, os funcionários, a integração, a credibilidade. Realizando a pesquisa aqui. O momento da empresa, apoio do comando, as especificidades, a tecnologia, as experiências, a equipe interna, a participação, sigilo, né? Ninguém pode saber o que o outro respondeu. Variáveis importantes na escolha da metodologia. Eu posso trabalhar aqui com a escolha de equipe, confiança no sigilo, comunicação efetiva, neutralidade, cuidados, né? Hoje eu posso utilizar aplicativos, uma equipe heterogênea para avaliar, para não ter todo mundo a mesma análise, né? Então, eu posso observar direta ou indiretamente, observar o horário do lanche, o horário do almoço, né? Os burburinhos. Eu posso trabalhar com entrevistas individuais, grupais, questionários, fazer um painel de debate. As entrevistas, né? Então, as entrevistas, elas vão permitir o quê? Uma maior aproximação, permitir aqui uma possibilidade, uma quebra do anonimato. Exigem pessoas o quê? Qualificadas. Eu não vou colocar qualquer, né, uma pessoa que não tenha formação aqui. Respostas verbais, demorada. Aqui, às vezes, é interessante gravar. Questionário, ela é mais rápida. A pessoa pode responder utilizando um instrumento lá de 60 perguntas, permite uma aplicação maciça, ela é mais rápida. Painel de debate, ele é econômico também, porque você não vai fazer questionário, nem entrevista, nada. Você pode fazer grupo de 5, de 8 pessoas, você não precisa levar todo mundo para o debate. Quebra, só que aqui todo mundo sabe o que cada um pensa. Coleta de material. Eu vou fazer análise dos documentos, do passado, das normas, do regulamento, do discurso, dos estudos, as observações. Então, eu vou observar em reuniões, em situações de atendimento, de falas, de gestos, de postura, variáveis organizacionais, né? Então, o que eu vou perguntar aqui? O trabalho realizado pelo funcionário, o salário, os benefícios, a integração, a supervisão, a comunicação, treinamento e desenvolvimento, possibilidade de progresso, de relacionamento, de estabilidade de emprego, de processo decisório, de condições físicas de trabalho, relacionamentos, participação, o pagamento dos salários, segurança do trabalho. Cada item desse, né, nós temos aqui, até 34, até 34. Cada item desse dá para criar várias perguntas, né? Eu sempre sugiro questionários não muito robustos, né? Objetivos e diretos. Pagamento, segurança, objetivos organizacionais, orientação da empresa, disciplina, imagem, estrutura organizacional, se essa empresa é ética, se ela tem responsabilidade social, se ela busca a qualidade, a satisfação também do cliente, o reconhecimento, o ritmo, os negócios, o investimento, o envolvimento, aqui o trabalho em equipe, a modernidade, o planejamento, os fatores motivacionais, desmotivacionais.
Até aqui alguma dúvida, pessoal? Não? Não, professora. 11 etapas para a montagem e aplicação de uma pesquisa de clima organizacional. Então, como se monta uma pesquisa de clima organizacional? Primeiro, obter a aprovação de apoio da direção. Planejamento, vai ser por questionário, vai ser por debate, vai ser por entrevista, definir as variáveis, a montagem. Sempre é bom você montou o questionário, fazer uma simulação com poucas pessoas para verificar se não tem nenhum erro. Nenhum erro. A parametrização para a tabulação. Como que eu vou tabular essa pesquisa? Hoje tem, às vezes tem sistema que já sai o resultado na hora. Você pode ir acompanhando as respostas, Você vai dar lá uma semana para as pessoas responderem. Você já pode ir acompanhando através do sistema. Então, aqui é uma parametrização. Então, é sempre satisfeito, quase sempre satisfeito, raramente não tem. Você vai fazer a parametrização por número, de 1 a 5, de 1 a 10, por letra, enfim. Aí, isso independe. Eu tenho que divulgar o resultado. Eu tenho que divulgar para as pessoas responder, dar um prazo. Às vezes as pessoas já estão tão desmotivadas, que elas não querem mais responder. Tabulação da pesquisa, emissão, divulgação, definição de plano de ação, a estrutura clássica aqui, o preenchimento, a identificação, se é questionário, qual é o melhor lugar, Hoje é feito tudo online, mas você pode ter, sim, funcionários empregados, colaboradores, que vão ter dificuldade de trabalhar no computador ou no celular. Então, às vezes, você tem que fazer com o papel impresso. Ou você pode ainda encontrar pessoas que têm dificuldade para ler, para interpretar, tudo isso. Qual é o objetivo da pesquisa? Explicar, sinceridade nas respostas, na participação espontânea, a não identificação de quem está respondendo, dar um exemplo, ou fazer até um treinamento. Hoje você pode fazer um vídeo falando assim, olha, abra o link tal, clique na bolinha vermelha, sei lá, Instruções, você pode fazer até um vídeo pelo celular, devolução do questionário. O que fazemos com os dados? Aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, nós temos ali 85% das pessoas estão satisfeitas com a comunicação, 32% estão insatisfeitas com políticas de desenvolvimento. Então, qual é o estresse aqui, Gestão inteligente. O que eu vou melhorar? Gestão do caos, gestão afetiva. Ferramenta de caça às bruxas? Não. Sistema avaliação de desempenho? Não. Indicação para premiação? Não. É uma ferramenta para identificar o quê? A vulnerabilidade dos modelos de gestão de pessoas. E aqui é muito importante, também não é só para as pessoas criticarem. Elas podem o quê? Potencializar a empresa, planejar, integrar, trabalhar lideranças. Evite aproximação em festa de aniversário, de Natal, de 13º salário. Comece e termine no máximo 45 dias. 6 meses para fechar a pesquisa.
Já era, né? Cuidado, tá todo mundo de férias, eu vou aplicar a pesquisa, por favor. Anos seguintes, evite a mesma época. Na pré e pós-pesquisa, tem a postura de um consultor. Nós vamos trabalhar aqui plano de ações, selecionar a equipe de trabalho, ver o que nós podemos melhorar, definir as responsabilidades, as agendas, o que realmente aquela empresa ela pode investir ou não, definir o problema, identificar a causa. Às vezes, você tem que reelaborar não toda a pesquisa, mas uma parte. Aqui você pode trabalhar com diagrama de causas e efeitos, diagrama de Pareto, o ciclo W1H, valores, relações, processos, recursos. Aqui, ó, monte uma ficha para cada ação. Busque negócios, recursos. Às vezes tem ações, colegas, que não precisa de dinheiro, precisa de boa vontade das pessoas. Descrever a metodologia. Qual é o papel do gestor no clima organizacional aqui? Realizar reuniões, promover a celebração dos resultados, a integração. Não pode esconder resultados, pessoal. Sugerir, modificar, implementar, um clima aqui bem bacana. Colegas, eu expliquei todo o material. Em todas as aulas eu fiz lá o questionário, eu fiz a revisão. Vocês têm alguma dúvida da matéria, pessoal? Não, prof. Não? Tá tranquilo. Para mim também tá tranquilo também. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Não? Então eu vou terminar aqui a gravação. Eu agradeço a todos, ok? Eu vou depois gravar a aula. Ok, professora. Deixa eu parar aqui.